Bom dia! Hoje, quarta-feira, mais cedo, ok? A paz do Senhor para vocês, queridos e queridas. Hoje é o Dia Mundial da Voz, viu? Hoje é o Dia Mundial da Voz. Uma curiosidade, né? A voz é algo muito importante, né? É pela voz, é pela palavra que tudo se fez, né? O nosso Jesus, o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, ok? A palavra de Deus, a voz, a pregação, os louvores, a voz é algo muito importante. Mas a palavra também não é só som, não é só voz, não é só o som emitido pelas nossas cordas vocais. Palavra também, nós temos a língua de sinais, nós temos quando Deus fala conosco em pensamento, no nosso íntimo, ok? Na nossa mente. Então, feliz Dia da Voz, cantem louvores ao Senhor hoje, adorem ao Senhor, abram suas bocas e profetizem coisas boas, né, na vida dos seus próximos, falem de Jesus, ok? No seu secreto aí, diga para o Senhor o que Ele significa para você, peça a Ele aquelas coisas que o seu coração deseja, amém? Aproveite, hoje é o Dia da Voz, aproveite o incentivo, aproveite a oportunidade e assim o faça, ok? Quarta-feira, né, a nossa leitura diária da lição 3 do segundo trimestre, lição essa que está muito boa, muito importante, falando da verdadeira adoração. Quando ele diz verdadeira adoração, é a adoração em verdade, né? A adoração em Cristo Jesus, né? E nós temos aí o nosso texto áureo que diz, né, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Nós já falamos muito disso, nascidos de novo pelo Espírito e em Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, mediante a sua palavra, ok? Não é de qualquer jeito, tá? Nós precisamos ser 100% de Deus, nós precisamos plenamente, vigorosamente, que Deus seja o centro da nossa vida, que Cristo seja o centro da nossa vida, ok? Porque só assim a nossa adoração será aceita. Se não for dessa forma, a gente vai só fazer barulho, ok? Nós vimos a diferença entre adoração e profanação. Então, eu sempre digo essas coisas, né? Eu sempre digo que algumas coisas que eu já consegui passar para vocês, só existe um significado e uma origem, ok? Ela só será autêntica se ela estiver na sua origem, como amor. Amor vem de Deus, todo que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Só podemos amar em Deus, ok? A paz, por exemplo, nós só teremos paz em Cristo Jesus. Não é possível ter paz sem Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. E fé, por exemplo, não é possível ter fé sem o Senhor Jesus. Sem Deus não é possível. Nós vamos ter crença, nós vamos acreditar, mas fé só em Cristo Jesus, ok? Então são coisas, vida só em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, no mundo, né? Longe de Cristo, longe de Deus, nós temos existência. Nós somos criaturas que andam e respiram, mas vida só em Jesus, ok? E a morte também, eu costumo dizer que quando você vê a palavra morte na Bíblia, na grande maioria das vezes você vai relacionar ela à separação de Deus, né? Ao inferno, à morte eterna, ou seja, a distância de Deus, morte, ok? Estar em Deus, vida, ok? Então, isso aqui é passageiro, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então imagina que você sem Jesus, sem conhecer Jesus, é como se você existisse, respirasse, trabalhasse, falasse, ou seja, fizesse junto, vivesse 90 anos, 100 anos nessa terra, mas é como se você não existisse, ok? Porque a própria palavra diz, né, Salomão diz lá no livro de Eclesiastes que se você nascer e não conhecer a Deus, não praticar o bem, era melhor que você nem tivesse nascido. Ele chega a dizer que era melhor que a gente não tivesse visto a luz do sol, que a gente tivesse sido um aborto, né? Então, para algumas pessoas, algumas palavras são tão duras, mas é a nossa realidade. Assim como, já entrando hoje no tema, a justiça do nosso Deus. Nosso Deus é justo
E isso é uma verdade terrível para nós, porque nós não somos, nós somos pecadores. Nós sempre estamos nos adaptando para dar um jeitinho aqui e ali, até mesmo nas coisas de Deus, porque é muito difícil se santificar, buscar a santificação, mas nós só conseguiremos adorar ao Senhor se for em espírito e em verdade, se for em Cristo Jesus e se for segundo a palavra, né? E outra coisa, Deus não quer pouca coisa, Deus não quer qualquer coisa, Deus quer plenitude, tá? Nós vemos aqui na verdade prática, né, que nós temos que viver em total rendição a Deus, outra coisa, e entregando-se plenamente a Deus. Então, você agora já tem uma direção de como adorar. Por isso é tão importante a sua intimidade com Deus. A primeira coisa a ser feita por você é você e Deus. Esquece tudo até que você e Deus tenham uma ligação, que Ele esteja habitando em você, ou seja, que você já tenha começado e entrado nesse processo, né, de gestação do novo nascimento, que você já esteja no processo de nascer, ok? Porque se não for assim, meu irmão, a gente está quase que perdendo o tempo da nossa vida, fazendo coisas, se movimentando, mas se você não estiver na verdade, se você não estiver nascido de novo, você é só um sino que faz barulho, como o apóstolo Paulo falou, que sem amor é impossível agradar a Deus, né? Então é isso. Nós precisamos entender isso aqui é muito importante. E eu falei da justiça de Deus, por que eu falei da justiça de Deus? Porque quando vocês vão ver o texto que a gente vai ler hoje, vocês vão ver o quão terrível é a justiça de Deus, né? É proporcional. O nosso Deus, ele não tem como a gente explicar o tamanho e o poder dele. Então, você imagina se é possível explicar tamanha justiça, tamanho amor, tamanha misericórdia, ok? Então, mas cada coisa tem o seu tempo, ok? Cada coisa acontecerá. A ira de Deus acontecerá em algum momento, o perdão acontecerá em algum momento, a misericórdia está o tempo todo acontecendo, a cada manhã quando você acorda, é o Senhor renovando as misericórdias sobre você, ok? E tudo que vem do Senhor acontecerá em algum momento, ok? O Senhor nos ensina um fruto do Espírito, né? Que é a longanimidade, que é ser tardio em aplicar a justiça, ok? E o nosso Senhor, ele tem sido muito longânimo, mas uma hora essa justiça vai acontecer. E vocês vão ver aqui no texto que com o nosso Deus não se brinca, ok? Ele disse lá na palavra dele, Deus não é homem para se deixar escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Ou seja, não zombe de mim, porque o que você plantar, o que você procurar, você vai achar, ok? Então, mesmo o Senhor sendo longânimo em aplicar a justiça ou permitir as consequências na sua vida, porque às vezes Deus não precisa fazer nada, né? Olha o teu sistema, olha tudo que você vive, olha o inimigo da sua alma aí doido para te tragar, doido para te matar, e aí você vem plantando semente ruim, vai colher fruto ruim, vai colher coisa ruim, ok? Então, a gente falou da voz hoje, por exemplo, abra sua boca para falar coisas boas para pessoas, ok? E para você mesmo. Abra sua boca para abençoar aquilo que você tem, aquilo que o Senhor tem te dado, ok? Em nome do Senhor Jesus, repreenda o mal e chame as bênçãos do Senhor, ok? Então, a justiça do Senhor, ela é implacável e terrível para nós que somos pecadores e não somos justos. Exatamente pelo fato de que o Senhor não vai aliviar o lado de ninguém. Ele é justo, ok? Então não pense você que você vai bagunçar ou vai fazer um monte de coisa errada com o seu próximo ou até contra o próprio Deus, né? No reino de Deus, ok? Você vai ser negligente, você vai ser desleixado, você não vai ter compromisso, ok? Nós vimos aqui que é plenitude. Nós vimos aqui que é por inteiro, ok?
Então, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, ok? A gente está perdendo nosso tempo e, além disso, o que deixa de ser adoração por causa do desleixo vai virar profanação, tá? Deus, uma hora a justiça vai cair. Então, vamos ler o texto que vocês vão entender o que eu estou falando. Nosso texto de hoje, quarta-feira, está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 25 ao 28. E o tema que ele deu, que o autor deu para hoje, é o seguinte: a adoração está relacionada ao temor de Deus. A adoração está relacionada ao temor de Deus. Por que ele disse isso? A palavra temor, a primeira coisa que a gente entende por temor é medo, ok? E é isso, né? Algumas pessoas amenizam isso e dizem, temor é respeito, temor é reverência, né? Temor não é medo, é também. É tudo isso que eu falei, ok? É amor, é reverência, ok? É zelo, ok? É respeito, sim, é honra, mas é medo também, porque o nosso Deus é poderoso e justo, ok? Então, a gente precisa ser zeloso com as coisas de Deus, ok? Então, você vê pessoas aí fazendo barbaridades, falando tanta bobagem para poder ter like na internet ou para ganhar dinheiro, né? Às custas da palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu vejo hoje pessoas, né, que estão muito famosas de todo tipo, desde cantores a youtubers, ou seja, toda pessoa que hoje está na mídia, e você percebe que tudo que ela faz, todo aquele sensacionalismo, toda aquela pompa, ou seja, tudo que ela faz é para ganhar like, porque o like, o comentário e a visualização é que estão dando dinheiro hoje na internet. Então todo mundo quer uma fatia desse bolo. E todos estão usando, eu estou falando de quem usa a palavra, quem usa, né, entre aspas, a palavra de Deus, que usa as coisas de Deus para isso. Então, as pessoas estão pensando que estão enganando Deus, né? Porque estão fazendo e propagando a palavra de Deus. Não, o Senhor conhece o coração, ok? São essas as muitas pessoas que vão ouvir da parte da boca do Senhor que eu não vos conheço, ok? Você falou muito de mim, mas eu não te conheço, ok? Outra coisa é quando Jesus disse, muitos falam, me chamam de Senhor, me têm na boca como Senhor o tempo todo, mas não me conhecem. Não me conhecem. O foco dessas pessoas não é propagar a palavra de Deus. Eles não têm o amor. É como eu estou falando para você. Se você não tiver em espírito e em verdade, você pode conhecer muito, você pode fazer tudo muito legal, você pode ser um ótimo influencer falando da palavra de Deus, né? Você pode ser um pregador de internet, você pode ser um pregador de igreja, você pode ser o que for, mas se você não tiver nascido de novo em espírito e em verdade, ok? Você é só um sino barulhento, como o apóstolo Paulo diz, sem amor nós não podemos fazer nada, né? Sem Jesus nada podeis fazer, é isso. São pessoas que estão aí sendo seguidas por milhares de pessoas, mas que não estão falando da parte de Deus, não estão com Deus. E a justiça chegará, ok? Mais cedo ou mais tarde. Aí não é a gente que decide e a gente também não fica focando nisso. Mas tem muita gente aí enriquecendo muito, 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 muito. O problema é deles. Eu não estou aqui para dar nome nem fazer nada disso. As pessoas estão ficando milionárias cantando, né, por aí, pregando por aí, ok? E é totalmente o contrário do exemplo que o nosso Senhor Jesus deu, ok? Se é para fazer como Jesus fez, já dá para perceber que tem alguma coisa errada, ok? Então, mas a justiça não é minha, a justiça é do Senhor. O nosso Deus, Ele cuida do que é dele, tá? Nós não precisamos enfrentar ninguém, nós não precisamos lutar contra ninguém, contra
as pessoas que, de alguma forma, você percebe que ela não está em conformidade com a palavra de Deus. O Espírito Santo é excelente. Deus sabe de todas as coisas, sonda a mente e o coração, e a justiça é do Senhor, a vingança é do Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu preciso fazer é pregar o Evangelho segundo a palavra de Deus, ok? A gente não se preocupa com isso, mas eu posso, sim, mediante a palavra de Deus, entender como essas coisas funcionam. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a justiça de Deus, ela é terrível, ok? E quando o Senhor cobra, o negócio fica estreito. Então, eu não quero que isso aconteça comigo. E o Espírito Santo não me deixa enganar, ok? Eu oro a Deus e peço a Deus, Senhor, não me deixe ultrapassar. Não deixe que eu, Leandro, ultrapasse essa linha, porque aí não será mais o Senhor agindo na minha vida, aí já vou ser eu, ok? E aí eu deixo de adorar e começo a profanar, ok? Então, Ele é o alvo, ok? Ele é o centro, Ele é tudo. Eu aqui só sirvo como mediador, eu aqui só sirvo como aquele que repassa para você a palavra de Deus, até mesmo porque você também precisa entender isso, ok? O nosso maior mediador é Cristo, ok? Agora ele nem é mais o mediador, agora ele é aquele que governa todas as coisas, aquele que foi dado a ele todo o poder em todo o universo, no céu, na terra, debaixo da terra, em todo o universo, ok? Então ele veio aqui como homem, não foi por acaso, ok? Para pensar, como que a palavra de Deus ela é propagada nos dias de hoje? É uma voz que vem do céu e fala e todos ouvem? Não. Se assim o fosse, né? Imagine, você está em casa, de repente uma voz como de trovão começa a falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, arrependam-se, arrependam-se. O que vai acontecer? Todo mundo vai se converter. Mas não é assim que funciona, ok? Eu já disse para vocês sobre o reino do homem, aquilo que Deus fez para o homem, ok? Então, Deus, ele não toma por força. Deus é digno. Deus, ele te mostrou o caminho, ok? O Espírito Santo te convence e você tem o poder de crer e viver segundo a vontade de Deus em obediência, ok? Dignificando, tá? O Senhor na sua vida, ok? Deus é justo, ok? Se Deus tomasse por força, se o Senhor quisesse que todos mudassem, ele faria num estalar de dedos, mas isso não seria justo, isso seria manipulação. Nós não seríamos seres dotados de capacidade de escolha, ok? Então, por que tem que ser de mim para você? Por que tem que ser de você para mim? Por que tem que ser de mim para um próximo? Não funciona de outra forma, ok? Deus, eu, você. Frutos, ok? É assim que funciona. A palavra de Deus, ela entrou no mundo por um homem, ok? Ela sempre veio por homens, desde a antiguidade, quando o profeta recebia de Deus e explanava para o povo. Por quê? Deus fez o reino dos homens, ok? Então, ele mandou Jesus para que fosse dessa forma e hoje nós que nos colocarmos na posição para falarmos da palavra de Deus será da mesma forma, ok? Vamos ler o texto. 2 Reis 17, versículos 25 ao 28.
quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportastes e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. É Deus. É Deus que exigia, principalmente antes do Senhor Jesus, a justiça do Senhor era aplicada com muito mais rigor, ok? A gente sabe e conhece muitas histórias da antiga aliança, né, do Antigo Testamento, sobre isso. Sodoma e Gomorra, dilúvio, né? Estou falando só as mais pesadas. Mas quanta coisa o Senhor fez com um povo rebelde que adorava outros deuses bem debaixo do nariz dele, ignorando a grandeza de Deus que tanto chamava a atenção deles, ok? Então aquele povo começou a povoar aquela região e só adoravam outros deuses, né? E o Senhor enviou leões, e os leões até mataram alguns do povo. O povo, apavorado, foi até o rei da Síria, que era quem estava querendo repovoar, mandando pessoas vir de todos os lugares para repovoar aquela área, né? Erroneamente, né? Falaram para ele: olha, tu tá mandando gente para lá e o Deus daquela terra, eles sabiam que existia um Deus todo-poderoso ali, porque o Senhor não faz as coisas injustamente, ok? E ele falou: ó, vocês têm que saber o que aquele Deus exige. Por que eles falaram assim? Por causa da idolatria. Eram pessoas que achavam que existiam mais de um Deus, que cada região tinha um Deus específico e ele tinha suas exigências. E eles disseram para o rei: olha, procura saber o que o Deus daquela região ali, ele gosta, o que ele quer, porque ele não está gostando não, está mandando leão para comer todo mundo lá. Então, eu estou te contando essa história, mas o ponto alto desse texto é esse. A justiça do nosso Deus é implacável, não podemos fazer de qualquer jeito, ok? Por isso que ele deu esse tema para hoje. A adoração está relacionada ao temor de Deus. Leões metem o quê? Medo. Enviados por Deus, então, você vai ficar com medo de quem? De Deus. E por que hoje a gente não tem medo da ira de Deus? Por que hoje a gente não tem medo da justiça de Deus? Por que hoje a gente faz tudo de qualquer jeito? Às vezes até bagunça o negócio. Em vez de ajudar, a gente atrapalha. A gente foca mais numa pessoa e boicota o trabalho daquela pessoa, né? E esquecendo que aquilo tudo é para Deus, que nós estamos envolvidos no reino de Deus, ok? Com pessoas que Deus ama e morreu na cruz por elas, ok? Então, a gente tem que esquecer um pouco de nós. A gente precisa ignorar o nosso eu e começar a focar em Deus, em Jesus Cristo. Isso é estar plenamente, isso é estar por inteiro na obra de Deus, é ignorar até a palavra que está vindo na minha cabeça, inveja, né? Ou qualquer outra coisa, ou porque uma pessoa é difícil, porque a gente sabe que existem pessoas muito difíceis, existem pessoas que são intragáveis, né? Pessoas que estão no nosso meio, pessoas que são difíceis, pessoas que não querem nada com nada, pessoas que em vez de ajudar atrapalham. Ou seja, a gente sabe que isso existe em todos os lugares, pessoas que são ruins, né? Pessoas que preferem o lado mal, preferem atrapalhar do que ajudar, pessoas que gostam de perturbar o juízo dos outros. A gente sabe disso, mas as misericórdias do Senhor também são para a vida dessa pessoa, e a gente precisa entender que o dia que aquela pessoa souber o que você sabe, ela também muda, ok? Então nós precisamos externar. Nós precisamos, apesar da pessoa não merecer, tirar um fruto doce de dentro de nós e dar para ela comer, para ver se adoça um pouco a vida amarga que ela está levando, entendeu? Isso é fato, ok? Isso é real, mas eu não posso permitir que essa pessoa me contamine. Eu permaneço em Cristo, nascido de novo em espírito e em verdade, ok? E eu gero bons frutos, frutos doces, frutos que alimentam e que com certeza
com certeza, essa pessoa provando desses frutos e vendo em você externar a plenitude da verdade e do novo nascimento, ela vai também querer isso para ela, ok? Então, meus irmãos, não façamos as coisas de qualquer jeito para Deus, precisamos temer a Deus em todo o sentido, ok? Para podermos ter a condição de permanecer em novo nascimento, ok? E segundo a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar neste dia, tá? Não esqueça de soltar a sua voz profetizando coisas boas para você e para sua família, soltar a sua voz adorando o teu Deus, né, com a sua voz, dizendo para ele o que ele é, o que ele significa para você, pedindo para ele aquilo que o seu coração deseja, pedindo perdão, misericórdia, graça, ok? Faça isso, clame ao teu Senhor hoje, use a tua voz, amém? Em nome do Senhor Jesus, que ele te abençoe e até amanhã.